Ainda bem que você está aqui do meu lado, porque essa noite você vai ser minha testemunha de que Deus vai me transformar. Dá um sorriso para outra pessoa e fala assim: ainda bem que você veio na igreja e não ficou em casa, porque Deus tem algo para você essa noite. Ainda em pé, eu quero que você abra comigo a palavra de Deus. Nós vamos ler um versículo, Gálatas capítulo 4. Na versão NVI dessa vez. Gálatas capítulo 4. Amor, presta sua Bíblia para mim, por favor. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Você pode acompanhar no telão, você pode acompanhar no telão de LED. Se a qualidade estiver muito alta para você me avisa, amém? Aleluia. Gálatas capítulo 4, versículo 1, vamos ler. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Versículo 3: assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Versículo 7: assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Deus também o fez herdeiro de Deus. Nós adoramos a tua palavra, Jesus. Bendizemos o seu nome, agradecemos pelas tuas escrituras, e que elas sejam em nós hoje verdade, que elas sejam em nós hoje luz para o nosso caminho. Eu declaro em nome de Jesus. Se você puder colocar a mão no seu coração, repita uma oração comigo, diga assim: eu abro o meu coração nessa noite para receber a palavra de Deus sobre a minha vida, em nome de Jesus, amém e amém. Dê um abraço em 3 pessoas perto de você, dê um sorriso nela e pode sentar em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero pregar, e o tema da mensagem de hoje é Sons and Daughters, filhos e filhas. Quer gastar seu inglês já, domingo? Vamos lá? Então repita comigo: Sons and Daughters. Seja bem-vindo à Igreja Vitória, amém? Eu tenho uma boa notícia para você. Sexta-feira agora a gente começa mais uma turma do DIP. Você que está vindo na igreja, você quer fazer parte da nossa igreja, não vai embora sem fazer a sua inscrição hoje para esse curso que vai mudar a sua vida. Eu quero muito que você venha para fazer parte dessa família Vitória, amém? Amém? Nós somos os filhos de Deus. Onde estão os filhos de Deus dessa igreja? Digam amém. E eu posso pensar que é uma palavra, talvez se torne uma série, mas Deus me levou hoje para pensar sobre esse tema, e eu quero compartilhar com vocês as coisas que Deus tem colocado no meu coração, e eu tenho certeza que vai trazer destino para a sua vida essa noite. Eu tenho certeza que você não veio à toa para um lugar, você veio aqui porque essa noite não é mais uma noite normal no seu calendário, mas é um dia de um encontro profético com o Senhor. Essa noite é uma noite de uma conferência profética de Deus com você. Essa noite é uma noite de um derramar do Espírito Santo sobre a sua vida. Quantos querem receber? Digam amém. E nós vamos entender os princípios do Senhor, e eu quero que você entenda que Deus tem para nós um estilo de vida, uma maneira de viver na terra, e essa maneira não é sendo escravo, mas filho. Então, se a gente pregar, antes de eu continuar pregando, eu quero que você já erga a sua mão e você vai profetizar sobre a sua vida. Diga assim: eu não sou escravo, eu sou filho. Diga mais uma vez: eu não sou escravo, eu sou filho. Diga para o seu irmão do seu lado, diga isso: você não é escravo, você é filho.
Acontece que tem um princípio na palavra de Deus, e o evangelho é sobre uma mentalidade. Nós estamos em um tempo, irmãos, que a ideologia tem guiado o passo de muita gente. As pessoas abraçam uma ideologia e elas abraçam de uma maneira tão profunda que aquela ideologia torna um comportamento. Tem uma maneira de pensar, e essa maneira de pensar faz com que ela faça e haja, tenha atitudes conforme o pensamento. Mas isso não é uma novidade para os nossos dias. Provérbios já diz que da maneira como nós pensamos, nós somos. Da maneira como nós pensamos, nós somos. Então você precisa entender que o evangelho, uma transformação de evangelho, ela começa quando nós mudamos a nossa mentalidade. Quando nós começamos a pensar do jeito certo, quando nós alinhamos e afinamos os nossos pensamentos, a nossa vida é transformada. Quem está aí comigo, diga amém. Você pode dizer amém essa noite, amém? Glória a Deus, aleluia. A maneira como nós pensamos determina como nós agimos. Por exemplo, se você pensar que você é magro, mas se você tiver 200 quilos, vai adiantar alguma coisa? Sim ou não? Entendeu? Está aí, irmão? Amém? Por quê? Porque muitas vezes nós temos pensamentos que são contrários à realidade que a gente vive. Então presta atenção, nós precisamos lembrar que a palavra de Deus não é pensamento positivo. A palavra de Deus, ela é mudança de mentalidade. E essa mudança de mentalidade muda os meus pés, transforma o meu caminhar, transforma o meu pensar, o meu falar, o meu deitar, o meu comer, a minha vida, o meu estilo, a minha roupa, os meus costumes. A palavra de Deus, ela, por isso que o evangelho é sobre metanoia, mudança de mentalidade. Arrependimento não é chorar no culto na hora do louvor e isso, não. Arrependimento é você mudar a maneira de pensar. Você está comigo essa noite em nome de Jesus? E essa palavra, irmão, ela é uma palavra muito séria. E eu quero muito que você abra o seu coração, porque quando acabar as coisas que eu anotei nessa folha, nós vamos orar para que você seja livre. O Brasil, ele enfrenta algo que está na raiz, na nossa raiz da nossa nação, porque o Brasil, ele foi colonizado por outro país, e muitos dos nossos ancestrais foram escravos. E qual é o problema? O problema é que a gente nasce numa terra em que o inimigo usou de coisas naturais para escravizar o povo. Então a gente já nasce com o pensamento de escravo. Mas estou aqui para te lembrar que você não é escravo, você é filho. Deus não te chamou para andar como escravo, Deus não te chamou para viver como escravo, Deus chamou você para viver como filho. Mas você precisa lembrar que há uma mentalidade de escravo e há uma mentalidade de filho. É uma mudança de pensamento, diga comigo, é uma mudança no meu pensamento. Quem está comigo, diga amém, em nome de Jesus. Então hoje eu quero fazer um paralelo entre uma mentalidade de escravo e uma mentalidade de filho. Nós vamos olhar, e talvez você vai ter essa palavra como um espelho para que você transforme a sua vida. Amém ou não amém? Quem já foi daqueles hambúrguer podrão? Quem é do time do podrão? Salsicha, milho. Quem é do time do gourmet? Quem é do time que come qualquer coisa? Levanta a mão, aleluia, amém. Mas a gente tem uma mania de comer um x-tudo com maionese, aquela maionese de saquinho. Quem gosta? Diga amém, aleluia. Segura sua fome, irmão, amém? Amém. E aí, eu conheço gente que lambuza. Não é pão com maionese, é maionese com pão. E aí o que acontece quando a pessoa vai dar aquela mordidona, cheia de maionese? A boca fica cheia de lambuza, não é verdade? Aquela maionese, misericórdia, Senhor. Quem tem barba então, gruda na barba, aquela coisa toda. E a pessoa continua conversando como se nada tivesse acontecido, não é verdade? E aí você fica naquela, será que eu aviso? Será que eu falo que tem uma alface no meio do dente dela? Então tem coisa na nossa vida que você não vai ver, só quem está do seu lado que vai ver. Então enquanto você não deixar que o evangelho seja um espelho para você, sua vida pode estar torta, lambuzada, mas você está achando normal.
Até que vem o evangelho como espelho e você olha, puxa vida, tem uma maionese sujando a minha boca. Aí você limpa, arruma o cabelo que está espetado, tira aquele negócio preto do choro do rímel que fica no seu olho. Aí você tira aquele negócio, aí você começa a voltar à sua forma. Quem está entendendo, diga amém? A palavra de Deus é como um espelho para nós, para que a gente olhe para a palavra e a gente não fique bravo com o que a gente está vendo, mas que a gente seja transformado. É um espelho, porque nós somos criados à imagem de quem? De Cristo, amém ou não amém? Então existe uma mentalidade de escravo e uma mentalidade de filho. Qual é a diferença? Vamos estudar aqui. Folha 2, diga bem forte, eu sou livre. Esse eu sou forte? Diga mais uma vez, eu sou livre. Como é que a gente consegue ver um pensamento? Tem como ver um pensamento? Só tem uma maneira da gente identificar um pensamento, através de atitude. Eu não sei o que você está pensando, mas dependendo da maneira como você se comporta, eu posso deduzir o seu pensamento. Quem está comigo, diga amém? Então quando Jesus morre na cruz por nós, quando Ele vai lá no Calvário e morre na cruz, a Bíblia diz que Ele risca a nossa dívida. E uma das atribuições da morte de Cristo para nossas vidas é que Ele nos torna livre. Um dos benefícios da cruz de Cristo é que tem para nós liberdade. Uma das coisas maravilhosas que Jesus fez na cruz por mim e por você, irmão, é nos tornar livres e não escravo. Agora você vai perceber que você está ouvindo e fala assim, não, eu sou livre, mas eu vou começar a ler umas coisas aqui, que você vai perceber que talvez até hoje você está vivendo como escravo, mas Jesus vai te libertar essa noite, amém? Amém? Quem está aí comigo, dá uma glória a Deus bem forte em nome de Jesus. Então levanta sua mão, vamos orar, repita assim comigo, eu declaro sobre a minha vida e sobre a minha família toda legalidade, todo antepassado que viveu escravidão e trouxe para a minha vida maldição, eu renuncio agora, pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro, a minha mente não é cativa, não é escrava, a minha mente é livre, como a mente de Cristo, em nome de Jesus, amém, amém. Qual que é a diferença, pastor, de uma mente de escravo e uma mente de filho? Eu notei algumas coisas aqui, e a primeira delas é que o escravo, ele está focado no seu direito, e o filho assume responsabilidade. O escravo, ele quer saber do direito dele, então tudo que ele vai fazer é focado nisso. Mas por quê? O que eu ganho em troca? Qual é o meu direito? O escravo, todo ambiente que ele entra pensando em qual é o direito dele, em qual é o benefício que ele vai ter, em o que ele pode ganhar, o que ele pode ter em troca. Esse é o escravo, que é refém do seu direito. E o filho não fica preocupado com o direito, o filho fica preocupado com a sua responsabilidade. Eu fui numa churrascaria esse dia com a Raíssa, que eu gosto de ir, não vou falar o nome para não dar ibope, ninguém pagou de graça para mim o churrasco, mas quando eu fui com ela, a gente percebeu que já tinha um menino jovem trabalhando, e aí veio atender a gente, o mais jovem ainda, um menininho, de 12 anos, 13 anos, e quando ele veio me atender, eu falei, cara, você nem tem idade para estar trabalhando, começa por aí. Aí ele deu risada, aí a Raíssa falou para ele assim, você é irmão do outro? Ele falou assim, eu sou. O que difere aquele menino de um restaurante chique, com 12 anos, trabalhando, de um garçom? O que difere? Ambos estão levando bandejas, ambos estão atendendo pessoas, só tem uma diferença. O garçom não é dono, o menino é herdeiro. Então quando ele entende isso, ele não está preocupado com o 13º, com o direito dele, ele está tentando entender qual que é a responsabilidade que ele tem como dono de gerir um negócio.
de escravo. Irmão, presta atenção, porque talvez, sem perceber, você tem caminhado como escravo. Você começa um trabalho não pensando em qual é a sua responsabilidade como filho, mas quais são os seus direitos. Então no ambiente de trabalho você está rodeado de pessoas e a sua única preocupação é dinheiro, meu direito, meu 13º, meu salário. E você precisa mudar a sua mentalidade para um ambiente de responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade como filho de Deus nesse ambiente de trabalho? Quais são as pessoas que eu preciso influenciar nesse ambiente de trabalho? Quais são as pessoas que eu preciso levar para Jesus nesse ambiente de trabalho? Porque eu sei que esse trabalho não paga a minha conta, porque Deus é o meu provedor. É uma mudança de mentalidade. Quem está entendendo? Diga amém. Pessoas que servem a Jesus, que vêm para a igreja, que fazem tudo o que fazem, oram, cantam, jejuam. Por quê? Porque estão em busca de direito. Qual é o benefício do jejum, pastor? Tá bom. Qual é o benefício de acordar cedo e ir para a escola bíblica, pastor? Qual é o meu direito, pastor? Essa noite eu estou querendo te dizer algo, irmão, para você entender no seu espírito. Deus não está preocupado com o pensamento de escravo. Deus está preocupado com os seus filhos, que estão prestes a deixar de buscar direitos e começar a assumir as suas próprias responsabilidades. Entendermos que Deus nos chama para uma mentalidade de filho. Irmão, em nome de Jesus, você não é qualquer um. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Alguém que é filho? Quem é filho do seu pai? Sua mãe? Tem alguém aqui que não nasceu de mãe e pai? Se não tiver alguém aqui, vem aqui que eu vou orar por você. Todos nós somos filhos. E o problema está aqui. Porque talvez a gente não aprendeu a ser filho. E quando a gente escuta que nós somos filhos de Deus, a gente pensa assim: eu sou escravo de Deus. Então o que eu preciso fazer para Deus? O que eu preciso fazer para Deus para ser abençoado? O que eu preciso fazer para Deus? Qual é o meu direito de ir para a igreja no domingo de ceia? Qual é o meu direito, pastor, de estar ali na igreja, de adorar, de levantar a mão, de dizimar? Qual é o meu direito, pastor? Quantos por cento Deus vai me dar se eu der tanto? Mentalidade de escravo. Isso te escraviza. Mentalidade de filho é: qual é a minha responsabilidade como filho de Deus no templo do Senhor? Qual é a minha responsabilidade de filho de Deus nessa cidade? Qual é a minha responsabilidade de filho de Deus no corpo de Cristo? Qual é a minha responsabilidade como filho de Deus nesse estado? Porque eu tenho uma responsabilidade de filho. Eu não estou preocupado com o direito, eu estou preocupado com a responsabilidade. Porque o escravo, ele está limitado ao seu salário, mas o filho é herdeiro de todas as coisas. Filho é herdeiro de todas as coisas. De onde que veio isso, pastor? Do diabo. Você sabe como nasceu o diabo? A Bíblia fala que Satanás, antes de ter esse nome, Satanás, diabo, capeta, lapeta, chifrudinho, sei lá qual que você quer chamar ele, ele tinha o nome de Lúcifer, que significa anjo de luz. E no céu, a Bíblia diz que no céu, Satanás, ele tinha uma função, é como se ele fosse o controle de qualidade do céu. Tudo o que acontecia no céu passava pelo carimbo de Lúcifer, porque ele era o ápice dos anjos. Ele tinha o alto grau de responsabilidades no céu. O problema de Lúcifer, que ele cai, é porque ele tornou essa função em um direito, porque ele desejou ser adorado pelo que ele estava fazendo. Então o inimigo, essa raiz de fazer por merecer, é uma raiz demoníaca, que muitas vezes afeta o nosso coração, afeta a nossa vida, afeta o nosso pensamento. Por quê? Porque é uma mentalidade. Quem está recebendo em nome de Jesus, diga amém. Eu sei, é uma guerra, irmão, na sua mente agora. Por isso você precisa se concentrar, porque o inimigo não quer que você mude o seu pensamento. Ele quer que você saia desse jeito, desse culto, do mesmo jeito que você entrou, como escravo. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui, e aonde o Espírito de Deus está, há liberdade. Então qual é a cultura do diabo? Fazer para ter. Qual é a cultura do diabo? Fazer para ser. Qual é a cultura do diabo? Sempre buscar uma recompensa. Isso é uma cultura escravizatória. Nem sei se a palavra existe, mas se não existe, eu inventei agora.
Bom, em nome de Jesus, se você continuar nesse caminho de sempre buscar um direito, uma recompensa, você nunca vai amadurecer, você não vai romper os seus limites, você não vai prosperar, você não vai viver a plenitude da vida do Senhor, porque quem é escravo está sujeito ao seu Senhor. Quem é escravo não tem vontade, quem é escravo é preso, mas quem é filho vive propósito. Quem é filho é livre. Quem é filho desfruta da vida. Quem está entendendo, diga amém. Diga ao seu irmão mais uma vez para ele acordar. Fala assim: você é filho de Deus e você não é escravo. Vamos ler de novo Gálatas capítulo 4, por favor. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo o seguinte: olha, o que eu digo é, enquanto o herdeiro é menor de idade, nada difere de um escravo. O que Paulo está dizendo? Vou te falar. Paulo está dizendo o seguinte: que o bebê, posso falar isso para as mães? Tem alguma mãe que está amamentando aqui? Deixa eu ver se não tem. Você que tem um bebezinho no colo, eu quero dizer uma coisa para você: o seu filho não ama você, ele ama o seu leite, porque é uma criança, vai amar quando entender. Quem está entendendo, diga amém. O que a Bíblia está dizendo é que o crente imaturo, enquanto o crente é imaturo, ele é igualzinho o bebê, não difere nada de uma criança. Por isso que a gente enfrenta muitos problemas na igreja, que o problema de pessoas é de imaturidade, porque o imaturo, ele é birrento. Não cutuque seu irmão para não entregar ele agora, porque o imaturo é aquele que entra na igreja sempre esperando receber alguma coisa de alguém. O imaturo é aquele que qualquer coisa abala. O imaturo é aquele que é igualzinho um bebê, é herdeiro, mas não desfruta. Esse é o crente imaturo. Por isso que Jesus fala que enquanto a gente não amadurecer, a gente não vai usufruir do que Jesus conquistou por nós na cruz, que é ser filhos de Deus, posicionamento de filho, desfrutar como filho. Irmão, é diferente, irmão, em nome de Jesus. Você precisa entender isso. Se Deus é o dono de todas as coisas, pensa isso em nome de Jesus. Se Deus é dono de todas as coisas, do ouro e da prata, se Deus é o Deus provedor, por que eu ainda estou vivendo como escravo? A resposta está aqui: mentalidade. Porque a maneira como você pensa é a maneira como você se torna. Então, vamos lá, na mentalidade de escravo, eu vou tocar em alguns pontos aqui bem específicos. O primeiro é, na mentalidade de escravo, o sentimento que eu tenho é de solidão. Diga isso: na mentalidade de escravo, o sentimento é de solidão. Pessoas que estão rodeadas de pessoas, mas ainda se sentem sozinhas. Pessoas que estão a todo momento conversando com um monte de gente, mas ainda se sentem sozinhas. Esse sentimento dentro de você é porque talvez você ainda está com uma mentalidade de escravo. E a solidão é o pior gigante que nós enfrentamos na nossa geração. Eu estava vendo um estudo. O Brasil está cada vez, a gente está vivendo cada vez mais, a gente está morrendo cada vez mais velho. Sabia disso? E os Estados Unidos está cada vez mais novo. Os Estados Unidos está tendo uma queda de expectativa. Foram estudar e descobriram a causa disso. Sabe qual era? Solidão. As doenças derivadas de solidão estão matando mais pessoas do que doenças físicas. Solidão é um problema, irmão, gravíssimo. E quando você tem uma mentalidade de escravo, você se sente sozinho. Você se sente como se você estivesse no meio de gente, de um monte de gente, mas você ainda está sozinho, porque você se sente escravo. Mentalidade de escravo. Mas e o filho? O filho é o seguinte: o filho descobre um segredo, que Deus é amigo. Jesus vai dizer para os discípulos:
eu não vos chamo mais de servos, mas agora eu vos chamo de amigos. Sabe o que é o lance de ser amigo? É que o amigo sabe o segredo. O amigo sabe exatamente as coisas que ninguém sabe. Quando você muda sua mentalidade e para de pensar como escravo, você deixa de se sentir sozinho e começa a descobrir que você tem a melhor companhia que você poderia ter, que é o Espírito Santo de Deus. Que Ele é o seu amigo, conselheiro, consolador, é Ele quem caminha com você, e esse entendimento de que Deus é o seu amigo te cura da solidão. Te cura da solidão. E solidão, irmão, é um problema. Não se acostume com ela. Não fale isso, eu amo ficar sozinho, eu gosto de ficar sozinho. Escute o que eu vou dizer para você, muito sério isso. Deus não é suficiente para a sua solidão. O pastor vai começar a pregar heresia. A parede já é preta, já é uma balada gospel. Sabe por quê? No jardim do Éden, Deus cria o homem, tinha tudo, trabalho. O trabalho não satisfaz a sua solidão, irmão. Tinha tudo, comida, tinha Deus no jardim do Éden, mas não era suficiente. Tanto que Deus fala para Adão: não é bom que o homem viva só. Sabe o que cura a solidão? Família. Por isso a guerra, irmão, que nós enfrentamos. Mas nós já profetizamos: maior é o nome do Senhor do que aquele que está no mundo. A guerra para as pessoas continuarem casadas, a guerra para os homens assumirem o papel de homem, porque hoje o homem não quer ter família, ele só quer ter o bem bom, o tchaca-tchaca. Mas por aliança e assumir compromisso, nega. Por quê? Porque a gente vive num contexto onde o diabo ataca frontalmente a família. Então o que cura a família? O que cura a solidão? Família. Ei, escute, nós somos a família real. O que cura essa solidão não é sair, é ficar e permanecer. O que cura essa solidão não é cada vez ficar mais sozinho. Isso vai trazer doença para o seu coração, e a mentalidade de escravo, porque o escravo não tem família, o escravo tem que fazer o que o Senhor manda. O escravo está sempre sozinho, não tem amigo. O escravo está ali escravizado em viver uma rotina massacrante, uma rotina de tentar agradar o Senhor por medo e ansiedade, mas o filho é rodeado de amigos. Quem está comigo em nome de Jesus? Eu profetizo sobre a sua vida que hoje cai do seu coração, da sua mente, toda a mentalidade de solidão, toda a mentalidade de escravo. Você não é escravo e você não está sozinho. Você tem uma família, você tem um povo, você é pertencente, você tem Jesus, Ele é seu melhor amigo. O Espírito Santo de Deus é sua melhor companhia. Eu quero te lembrar que existe um Deus que tem um nome chamado Emanuel, que significa o Deus conosco. Ninguém me falta e nada me falta. Ele é o Deus Emanuel que está comigo. Aleluia. Diga isso: Deus Emanuel está comigo. Outro ponto aqui, na mentalidade de escravo, o meu olhar sempre vai ser pela ótica da escassez. Então, por exemplo, se essa garrafa aqui tivesse na metade, vou até beber um pouquinho. Sabor aqui. Gostosa. Vamos lá. Se tivesse no meio, tem duas maneiras de a gente enxergar, e as duas estão corretas. Uma é da metade vazio, e a outra é da metade cheia. Quem é escravo sempre vai enxergar pela ótica da escassez, e ele nunca vai se satisfazer com nada, porque nunca nada está bom. Nunca nada. Sempre quero mais, porque esse é o escravo, em busca do direito, do benefício. Agora o filho entende, não está metade vazio, está metade cheio. Eu agradeço pelo que eu tenho, eu sou satisfeito em Jesus. Irmão, em nome de Jesus, muda a sua mentalidade hoje pela palavra de Deus. É por isso que o Evangelho, Jesus nos ensina sobre buscar o reino de Deus, porque o reino de Deus é plenitude.
Eu lembro que a gente tinha um coelho uma vez, chamado de Black. E quando a veterinária foi lá me ensinar a dar comida para o coelho, que Deus o tenha, que ele morreu, não podia dar muita ração, nem pouca, tinha que ser a medida certinha. Ela falou para mim assim: olha, irmão, não dá mais nem menos, se você dá mais ele morre, se dá menos ele morre, tem que ser essa medida. E eu entendi algo poderoso com aquele ensino. Você precisa entender que o reino de Deus, irmão, é semelhante a esse exemplo, para você lembrar que Deus não vai te dar muito como você quer. Deus não é o gênio da lâmpada. Você precisa encontrar em Jesus a satisfação e plenitude nas coisas que Ele tem para a sua vida, as coisas que Ele tem para você. Fala para o seu irmão assim: e se você não ficar mais rico? Você vai ficar bravo com Deus? E se o plano de Deus for para você ter essa porção, se você não entender o plano de Deus e ser satisfeito com essa porção, você vai viver ingratamente para o resto da sua vida. Por isso que o filho, ele tem uma outra mentalidade. Ele enxerga pela ótica de um Deus que é provedor, não de escassez. Então os meus filhos, Malu e Judá, que comem muito, gastam todo o meu dinheiro com comida, eu nunca vi o Judá, mesmo com 3 anos, antes de dormir, ir na geladeira, abrir a geladeira e falar assim: deixa eu ver se tem comida para amanhã, deixa eu ver, tem, então vou dormir em paz. Eu nunca vi o Judá abrir o guarda-roupa dele e falar assim: meu Deus, estou precisando de calça, e agora? Ele nem sabe a roupa que ele veste. Por quê? Porque ele tem pai. Ele não fica preocupado se tem comida na despensa, quem vai comprar no mercado. Ele não se preocupa com nada. Ele acorda, daqui a pouco ele senta como rei no meu sofá. Ele já pegou meu sofá, ele já pegou o colo da minha mulher, ele já pegou tudo que eu tenho, meu dinheiro. Esse menino precisa de cura. Ele senta como rei no meu sofá, liga a televisão e ele fala só isso aqui: estou com fome. Quando eu casei funcionava, hoje não funciona mais, irmão. Quando eu casei era assim: estou com fome. A Ivone vinha, de onde ela tivesse, uma bandeja na mão, e ela vinha toda fantasiada de garçonete. Aqui está meu genro rei, que é assim que ela me chamava antes, genro rei. Até nasceu o príncipe. Ele senta naquele sofá, fala: estou com fome, irmão. Aparece passatempo, leite batido. Ele nem sabe como que liga o liquidificador. Por quê? Porque ele é filho. Filho não se preocupa, não está preocupado com escassez. Filho tem outro olhar, sabe que Deus é provedor. O filho não olha para a conta e fica preocupado porque está acabando o dinheiro. O filho olha para a palavra e sabe que se Deus dá comida para os animais, para os passarinhos e veste os lírios, esse é o mesmo Deus que vai prover na minha vida, porque eu não sou escravo, eu sou filho. Eu posso passar por lutas e aflições, mas eu tenho uma certeza que o meu pai sabe o que é melhor para mim. E se está diminuindo algo nas minhas finanças, é porque ele tem algo maior para derramar sobre a minha vida. Porque eu não sou filho do diabo, eu não sou escravo desse mundo, eu não sou escravo da bolsa de valores, eu sou escravo dos tesouros do céu. Aliás, eu sou filho dos tesouros do céu. Eu sou filho que posso abrir as janelas dos céus e receber as bênçãos inimagináveis que Deus tem para a minha vida. Eu não penso como escravo, irmão, em nome de Jesus. Se você tiver mentalidade de escravo, nada vai ser suficiente para você. Nada. Mas se você é filho, você descobre que Deus é provedor. Você descobre que Deus é Jeová Jireh, e que tem coisas na sua vida que Deus está usando para aumentar o nível da sua fé. Olhe para alguém do seu lado e fala assim: não se desespera. Tem coisas na sua vida que Deus está usando para subir o nível da sua fé. Onde estão os filhos de Deus aqui dessa noite, em nome de Jesus? Aleluia. E aí o que a escassez faz com a gente? Nos torna ansiosos, nos deixa ansiosos, preocupados. Irmão, lê comigo Mateus capítulo 6, versículo 25. Por favor, lê comigo isso.
Lê de verdade. Olha o que a Bíblia diz. Jesus está dizendo, não sou eu, não é o Eberson, é Jesus. Por isso digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante que a comida, e o corpo não é mais importante que a roupa. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem, nem participam do Fashion Week. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos, pois é os gentios que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Irmão, pelo amor de Deus, alguém com fé para receber essa palavra essa noite em nome de Jesus? Essa palavra é verdade, e é uma verdade do Senhor para a sua vida hoje. Por que você está preocupado? Talvez a sua mentalidade de escravo está preocupado porque o escravo não sabe se vai receber, se vai ter dinheiro, se vai ter comida, mas o filho sabe a herança que tem. O filho sabe que se meu pai alimenta as aves do céu, se o meu pai veste os lírios do campo, eu tenho certeza que o meu pai também tem para mim provisão e suprimento. Aleluia, levante sua mão e diga isso sobre a sua vida. Eu tenho um pai que é provedor, e eu não terei medo, não ficarei ansioso. Aleluia, alguém diga amém em nome de Jesus. Outro ponto da mentalidade de escravo é que a mentalidade de escravo traz um sentimento de carência. Pessoas carentes, pessoas que vivem em uma carência absurda. É como se as pessoas elas não se sentissem pertencentes a nada. Então ela está no lugar, está no ambiente, mas ela não se sente pertencente. Ela está no Natal da família, mas ela não se sente da família. Ela está no grupo das amigas, mas não se sente pertencente de nada. Ela está no trabalho, mas não se sente pertencente de nada. Ela vem para a igreja e não se sente pertencente da igreja. Por quê? Porque talvez você está pensando como escravo. E sabe qual é o problema disso, irmão? É que esse pensamento de não pertencimento torna cada vez mais os relacionamentos vulneráveis, cada vez mais fraco. Então você não se relaciona direito. Por quê? Porque você não pertence. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Diga amém. É fraco. Então eu não me envolvo muito porque eu não pertenço. Então cada vez eu... Esse é o pensamento de escravo. Pessoa que não entendeu quem é. Mas está tudo bem, irmão. Deus está aqui para curar a sua vida, amém? E é por isso que Deus chama tanto, que Ele está falando para você parar de pensar assim e começar a pensar de outro jeito. Porque quem é filho descobre que Deus é abrigo, que o melhor lugar, o lugar mais seguro é com Jesus. Descobre que Jesus nos ama. Descobre que eu sou amado por Deus. Quem é filho sabe quem é. Quem é filho sabe o que carrega. Quem é filho sabe o que tem. Na época de Jesus, uma das atribuições dos servos era lavar os pés. Naquela época todo mundo andava descalço, poeirado, frieira, bicho geográfico.
E os discípulos, quando eles se reuniam nas casas, quando eu ia na casa de alguém, se eu fosse na casa do Marlos, por exemplo, ele tinha um servo dele lá, que quando eu chegava lá, vinha e lavava meus pés. Jesus está com seus discípulos, e aí eles começam a perguntar: quem é o maior, quem é o menor, quem é o maior, quem é o menor? E a Bíblia nos conta que Jesus se ajoelha e ele lava os pés dos discípulos. Quem é filho, sabe quem é. Quem é filho, não se preocupa em fazer nada, porque não é o que eu faço que me define, é quem é o meu pai que me dá a identidade. Então, se eu sou filho, eu sirvo, não porque eu preciso de algo, mas porque eu já recebi algo do Senhor. Quem é filho, não fica com o pensamento de: ninguém gosta de mim, eu entro lá, ninguém me deu oi. Irmão, Deus te deu a graça, você quer oi de quem? Deus te deu a cruz, você quer abraço de quem? Ele te abraçou, Ele te amou, Ele é suficiente para a sua vida. Para de pensar como escravo, porque esse pensamento é de escravo. Enquanto você pensar como escravo, todo ambiente que você entrar, você vai entrar com um vínculo fraco, você não se relaciona, e cada vez mais você fica longe dos outros. Quando você está numa igreja, você não gosta dela, você muda de igreja. Por quê? Porque o vínculo é fraco. Até você entender que você caminha pela palavra que Deus te dá. Eu estou aqui porque Deus me colocou nesse lugar, Ele me ama, eu sou filho. O que tem para fazer aqui? Qual é a minha responsabilidade com essa casa? Eu sou filho de Deus, eu tenho uma missão nesse lugar. Eu não estou preocupado se alguém me dá oi ou não dá oi. Eu estou preocupado em dar oi para as pessoas. Eu não estou preocupado se alguém me abraça, eu quero abraçar alguém. Eu não estou preocupado se alguém não falou comigo, eu vou falar com todo mundo, porque eu sei quem eu sou filho, não sou escravo. O escravo mendiga atenção, o filho caminha em propósito. O escravo precisa de atenção e de ajuda. O filho é quem caminha e dá destino para as pessoas, porque eu carrego o DNA do meu pai, eu tenho o sobrenome do meu pai. Essa casa é minha porque eu sou filho do Senhor, e o chamado é meu porque é Ele quem me deu, e eu sou resposta para a minha geração. Eu não sou escravo, eu sou filho. Satanás, você não tem mais poder sobre a minha mente. Eu pensava como escravo, mas agora eu penso como filho e herdeiro de Deus. Aleluia! Só quem é filho libere um brado de vitória ao Senhor nesse lugar. Não é para ser exibido, mas é para ser filho. Quando eu comecei a namorar com a Raíssa, ela falava: você é lindo. E eu falava: eu sei. Não que eu não goste que ela falasse isso, mas eu cresci ouvindo meu pai dizer: você é lindão. E eu acreditei. Eu não ligo porque as pessoas pensam. Se tiver que tocar bateria, eu vou tocar. Se tiver que deitar no chão, eu vou deitar. Eu não estou preocupado se você me deu oi. Eu ligo para você e pergunto: você não me deu oi na igreja? Alguns façam isso, verdade, perdão. Me preocupa assim, irmão. Eu não estou preocupado se as pessoas olharam para mim no culto. Eu quero que você entenda isso com amor. Se você está aqui nesse lugar, você não é escravo, irmão. Você não está numa terra distante. Você não está numa igreja que ninguém te conhece. Se você está aqui, é porque tem um lugar reservado para você na mesa. Para de se preocupar com os seus direitos e começa a assumir as suas responsabilidades. Para de se preocupar com o salário que as pessoas virão e receberão de um Deus que elas não conhecem, e começa a se preocupar com a vontade do Pai sobre a sua vida. Quando você começa a orar para um Deus distante como escravo, você consegue orar e a única coisa que você escuta é a sua própria oração. Mas quando você começa a orar como filho, você chega perto do seu pai, e aí não é mais a sua oração que você escuta, mas é a oração dele. E a oração dele é: quem enviarei? A vontade dele é: alguém vai por mim. Você muda a sua mentalidade para aquilo de alguém que quer pedir coisas para um Deus, quer fazer um rito religioso, para alguém que caminha perto do Pai e sabe qual é a vontade do Pai. E eu quero saber o que Deus tem para essa igreja, eu quero saber o que Deus tem para essa cidade, eu quero saber qual é o plano de Deus. Eu quero estar perto do meu Pai e assumir a minha responsabilidade. Eu quero saber de quem que eu vou cuidar, eu quero saber qual é a cave que eu vou ter, eu quero saber o que eu posso fazer como filho, porque eu também
também sou herdeiro, eu também tenho unção, eu também tenho propósito, eu também tenho palavra. Eu não sou escravo, eu não venho para receber, eu venho para entregar, eu não venho para ser abençoado, eu já fui abençoado, e é por isso que eu estou aqui. Aleluia. Rabassura canta larabaceira canta rabassura labas. Não é porque eu vou receber, é porque eu já recebi. Eu levanto a minha mão em adoração, não é para que Deus me ame, é porque eu já fui amado. É porque eu já sou, não vou ser. Mas só consegue saber quem é filho quem acredita que todos são filhos de Deus. Você acredita nisso? Está errado. Não são todos. A Bíblia diz que aqueles que creram em Jesus, a esses foi dado o direito de ser chamado filho de Deus. Quem não crê em Jesus é só criatura, mas quem crê em Jesus se torna filho de Deus por herança. Então não todos são filhos de Deus. Todos podem ser filhos de Deus, mas é um direito. Romanos capítulo 8, para a gente orar, versículo 15. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Versículo 16. O próprio Espírito testemunha em nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa noite Deus quer tocar em áreas da sua vida e da minha, para que você caminhe não mais como escravo. E enquanto nós não mudarmos a nossa mentalidade e recebermos a nossa porção de herança, nós nos tornaremos escravos de um Deus distante. Nós nos tornaremos como aqueles que são chamados de religiosos, que buscam para ter. Nós nos tornaremos aqueles que constroem palácios com as suas próprias mãos para deuses que não existem. Mas quando a gente assumir o nosso papel de filho, não é que nós não vamos passar necessidades, não é que nós não teremos aflições, não é isso. A diferença é quem vai suprir as nossas necessidades. A diferença é quem vai vencer as nossas guerras. Eu, como pastor, essa noite eu quero que você seja ativado por Deus, por uma nova maneira de pensar, por um novo pensamento. Porque talvez o que está estragando o seu casamento é a sua mentalidade de escravo. Você está tão preocupado em dar e receber as coisas do outro, que você esquece de assumir a sua responsabilidade. Talvez o que está atrapalhando a sua empresa, os seus negócios, é que você está tão preocupado com o salário e com o dinheiro que você vai receber, que você esqueceu que você é filho de Deus e por trás dessa empresa tem um propósito de Deus para a sua vida. Então minha oração é que a gente se arrependa essa noite, volte a pensar como filho. Volte como o filho pródigo voltou. Porque essa história é interessante, porque ela fala de dois filhos, um que vai e um que fica, e os dois precisavam ser curados. Porque o que vai, o mais novo, gasta tudo que tem, e quando está acabado na lama, ele quer voltar para casa, mas ele quer voltar como escravo. Só que enquanto você quer voltar como escravo, o seu pai tem preparado uma mesa, uma roupa limpa, um anel para colocar no seu dedo e beijar seu rosto, como filho. Um escravo pode deixar de ser escravo, mas um filho nunca pode deixar de ser filho. O dia que você assumir sua posição de filho, nunca mais o diabo toca na sua vida. O dia que você vencer a escassez,
o dia que você vencer a solidão, o dia que você vencer esse sentimento de que você não pertence a esse lugar, Deus vai te colocar num nível de filho, e o seu propósito vai começar a fluir e florescer pela palavra de Deus. Está comigo aqui essa noite em nome de Jesus. Nós vamos fazer duas coisas agora: orar, celebrar a ceia e ofertar. Então daqui a pouco eu vou orar, mas antes eu quero te dar duas direções. A primeira é que você vai vir ofertar ao altar, e quando você ofertar, você já vai voltar com o cálice e com o pão. E principalmente hoje, a sua oferta não vai ser para receber algo. Pastor, o que você está falando? Escute no seu espírito. Se eu sou profeta de Deus, você vai viver milagre. A sua oferta de hoje não vai ser para receber algo, mas vai ser em resposta a tudo que Deus já te entregou. As coisas que você precisa, lembra, o Pai sabe que você precisa. Não se preocupe com o que você vai comer, não se preocupe com o que você vai vestir, não se preocupe com nada disso. Se preocupe em buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas serão acrescentadas. Por isso essa noite nós vamos fazer isso também como um ato de fé. Nós vamos semear ao Senhor também nesse culto, como filho. Eu tenho o prazer hoje de, como filho, poder dar dinheiro para os meus pais, poder abençoar meus pais, minha sogra. E como filho, toda oferta que eu dou, toda a bênção que eu dou, não é para receber. Quando eu abençoo minha sogra, eu faço isso, meu irmão, mesmo que você não acredite. Ela pode falar, vou te devolver, vou te dar. Eu falo assim, o quê? Eu não estou te emprestando, estou te abençoando, em gratidão por você ter gerado a mulher da minha vida. Eu faço em gratidão por aquilo que eu já recebi. Porque se eu carrego filhos no colo hoje, é porque essa mulher um dia gerou a Raíssa. Então eu não oferto para receber uma nova filha, para eu casar de novo. Eu oferto porque eu já tenho, eu já recebi. E é por isso que Deus tem me prosperado. E é por isso que você vai prosperar. Porque não é porque nós queremos algo em troca, nós não barganhamos no Senhor. Nós respondemos ao nosso Pai, porque todas as bênçãos já estão preparadas nas regiões celestiais, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você enfrentar um deserto financeiro, isso é para deixar você mais forte. Talvez você não tenha encontrado respostas para coisas da sua vida que estão fora de lugar, é Deus provando o seu caráter. Então começa a parar de pensar como escravo e pensar em escassez, e começa a pensar como filho, porque o filho sabe que Deus é o Deus provedor. Quem está comigo essa noite em nome de Jesus? Então diga isso comigo: eu sou filho, eu sou filho de Deus. Feche os teus olhos e diga isso: eu sou filho de Deus. Diga: eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Cristo, de todas as bênçãos nas regiões celestiais. Por isso eu quero que você se prepare agora.